Adolfato, todos os organizadores aqui, parabéns pelo evento, parabéns por falarem desse tema tão importante, tão fundamental para a nossa liberdade. Uma coisa que me deixa irritado pra caramba é o pessoal que fala, mas esse tema das armas não é tão importante, tem outras coisas mais urgentes. Eles não entendem que sem armas você não vai ter voz nenhuma no que vai acontecer. Se o governo tirar as armas, não adianta ter liberdade econômica, liberdade de expressão, o governo vai violar as próprias leis e acabou e ninguém vai fazer nada. Então, eu que vim da área econômica, eu cresci na internet falando de liberdade econômica, eu sei que existe uma coisa mais fundamental, que é a liberdade de defender a vida. As armas é o tema mais importante que tem. Acabou. E nós vamos ver nessa palestra por quê. Quero agradecer a presença de todos e convidar vocês para embarcar num trem fantasma, numa jornada de terror. E aqui nós vamos ver que o desarmamento nunca teve absolutamente nada a ver com proteger as pessoas contra elas mesmas, contra acidentes, porque as estatísticas, isso, as estatísticas, aquilo, é tudo sobre controle e genocídio. Próximo. Bom, ao longo da história da humanidade, esse sempre foi o objetivo das armas. Nós tivemos um pêndulo avançando em direção à liberdade todas as vezes que as armas da população civil foram usadas para limitar o governo. Isso é a definição de liberdade política na prática, né? Sem precisar entrar em grandes considerações filosóficas. E a tirania é quando o governo limita as armas civis, porque aí não tem mais nenhum fator de limitação do próprio governo. O sujeito que quer tirar suas armas, ele fala, é pela sua segurança. Isso é a coisa mais ridícula que alguém pode falar. Porque o próprio fato de você ter que comprovar a efetiva necessidade para ter uma arma, nós vimos brilhantemente aqui a palestra da Aline, significa que o próprio desarmamentista está assumindo a premissa de que armas se protegem contra a ameaça que você está alegando. Ué, então as armas protegem mesmo? É isso que estão assumindo? E o fato de viver num país que tem homicídios, ou o fato de você ser uma forma orgânica de vida sujeita à violência, já não é uma efetiva necessidade? Outra, se as armas não te dão segurança, por que quartéis têm armas? Por que carros fortes têm armas e bancos têm armas? Não era melhor ter um livro de poesia do Carlos Drummond de Andrade? Assim? Então eles estão assumindo que armas protegem. Só que na cabeça de um desarmamentista, eu só posso imaginar que valores num cofre de banco têm mais peso do que a vida humana. Eles não estão nem aí para a família. A coisa mais importante que existe é a vida do cidadão inocente, e eles não querem proteger o cidadão inocente com armas. Por quê? Porque são vagabundos. Nós vamos ver agora com mais detalhes. Existe um autor chamado Charles Tilly, esse primeiro aqui, que ele diz o seguinte: o Estado se alimenta da guerra e por isso ele a promove. É só você ver o complexo militar industrial americano, como ele alimenta as guerras, e essas guerras alimentam o crescimento do tamanho do Estado e a perda da privacidade do cidadão. Só que quando nós falamos em guerra, nós não podemos só imaginar o conflito convencional de Estados-nação. Nós sabemos que existem outras formas de guerra. Guerra irregular, guerra cibernética, lawfare, guerra política. E quando nós falamos de conflitos de quinta geração, de sexta geração, nós estamos vendo aí uma verdadeira guerra mundial sendo travada na mente das pessoas. Obviamente, o conceito de guerra passa também pela situação que o cidadão vive em relação à segurança pública. Quando um cidadão precisa comprar um carro blindado ou tem que olhar várias vezes para sair na rua, significa que ele está num estado constante de guerrilha urbana. Então é um estado de guerra e, como toda guerra, alimenta o Estado. O Estado fala, não, então deixa que eu protejo vocês, vamos fazer mais leis. Por exemplo, o pessoal hoje fala muito em feminicídio. E aí o que o pessoal propõe? Lei da misoginia. Uma lei que vai calar as nossas bocas, vai proibir um padre de ler a Bíblia e assim por diante. Nós sabemos que a causa do feminicídio é o fato das mulheres não terem armas e o vagabundo que mata a mulher não ter pena de morte. Essa é a causa do feminicídio. Mas o que o Estado faz? Usa esses lamentáveis crimes como desculpa para tirar a liberdade de expressão. Então a teoria do Tilly vai se concretizando. E o Tilly fala que esse processo do Estado usar a guerra para crescer em cima do cidadão, ele tem quatro fases, né? Primeiro, a repressão. Ele usa a repressão contra os cidadãos para garantir aquilo que define o Estado. O monopólio da força. Todo monopólio é ruim. É por isso que eu sou um anarcocapitalista. Eu nunca vou concordar com a ideia de uma organização ter um monopólio.
Aí o pessoal fala, não, Cogos, mas é só o monopólio da força e da justiça. Eu preferia que o Estado tivesse todos os monopólios, menos esses. Porque aí, com a força e com a justiça, nós cancelamos os outros monopólios do Estado. Agora, ele reprime, adquire o monopólio, aí ele começa um processo de centralização. Ele usa o seu monopólio para tirar cada vez mais liberdades e margem de ação da sociedade civil, justamente para se justificar. Então ele fala, olha, eu vou ter o monopólio aí, sei lá, da regulação das comunicações, porque se não fosse eu, com a minha Anatel aqui, quem é que ia regular as comunicações de vocês? O mercado? A mão invisível? Ele sempre vem com esse papo socialista. Aí ele acaba exercendo um controle legal. Ele vai criar uma burocracia para fazer valer as suas leis centralizadoras. E uma vez com essa burocracia, ele vai começar a criar cada vez mais dificuldades para vender facilidade. Por isso, tão difícil tirar um CAC, um CR, aliás, né, uma posse de arma, um porte de arma. Certamente tem aí toda uma burocracia corrupta em cima disso. Outra coisa importante, tem um outro autor também, o Robert Mitchells, que ele fala da lei de ferro das oligarquias. Quando o Estado impõe qualquer tipo de controle de arma, eu vou ser bem radical aqui, eu sei que tem gente que fala, não, o Estado deveria sim ter um background check, um controle, mas devia liberar o cidadão ter um porte. Eu já acho que o cidadão com armas de guerra que deveriam decidir qual é o poder do Estado, não o contrário. Toda vez que o Estado cria esse tipo de entrave para ter arma, ele cria uma burocracia em cima disso. E o Mitchells, ele vai falar que toda organização estatal ela vai tender a uma lei de ferro da burocracia, um crescimento cancerígeno dessa burocracia, cuja finalidade vai ser a manutenção da própria burocracia e criar cada vez mais dificuldade para os cidadãos. Então, assim, se você autoriza o Estado a regular suas armas por minimamente que seja, essa tendência só vai crescer. E um outro ponto importante aqui, como uma teoria geral do desarmamento, é a teoria de um autor chamado Carol Quigley. Ele escreve um livro que se chama Sistemas de Armas e Estabilidade Política. A relação entre as duas coisas. Ele vai dar infinitos exemplos históricos. O livro dele tem 1000 páginas. Mas, resumindo o livro dele, ele vai dizer o seguinte. O pêndulo pende ora para a liberdade, ora para a tirania. E quais são os fatores que determinam isso? Será que são as leis? Será que é a Magna Carta? Será que é a Constituição? Não, pedaço de papel não vai te proteger de nada. De nenhuma forma. O que te protege é metal. Na economia, o pedaço de papel que você tem no bolso é a inflação pura. O que te protege é o ouro, ou o silício, né, no caso do Bitcoin. E um pedaço de papel que é a Constituição, os direitos, a puta que eu pariu, também não vai te proteger. O que vai te proteger é chumbo. Aço e chumbo. É metal. Então, o que o Quigley vai dizer é o seguinte. Quando as armas favoreciam o lado da defesa, o lado defensivo, não o lado ofensivo, e eram baratas de livre acesso, capazes de uma capilaridade, de uma descentralização, o pêndulo tendia para a liberdade. Quando as armas eram muito caras, só um monopólio como o Estado poderia ter, e eram principalmente ofensivas, o sistema tendia para a tirania. Então eu vou dar um exemplo. Quando inventaram a pólvora lá na China e ela chegou na Europa, as primeiras armas de fogo eram canhões muito poderosos que só os reis podiam ter. Esses canhões poderosos conseguiam explodir as fortificações medievais. Por isso aconteceu a formação do Estado absolutista. O feudalismo medieval era sempre livre do que os estados modernos ali do século XIV, XV para frente. Até os italianos ergueram aqui esse tipo de forte para resistir a esses canhões muito poderosos. E a tendência era uma centralização estatal. Quem é que tinha bala na agulha para fazer uma fortificação desse tipo, né? A hora que começaram a surgir as armas de fogo mais baratas, mais descentralizadas, capazes de ser portadas por qualquer cidadão, o pêndulo veio novamente para a liberdade, inclusive econômica. Então, a hora que começaram a surgir ali arcabuzes, mosquetes, fuzis, isso tendeu para o lado da liberdade. Mesma coisa lá na Idade Média, né? Quando surgiram as bestas, que eram muito fáceis de operar, e permitia que um camponês mal treinado derrotasse um cavaleiro de elite, o pêndulo tendia para a liberdade nesse ponto. Então, essa teoria dos sistemas de armas e sua relação com a política mostra que quanto mais difundido é o armamento defensivo, melhor. E eu diria que ofensivo também, porque no final, ataque e defesa, isso tudo vai mostrar que são basicamente a mesma coisa. E aí nós entramos numa outra consideração aqui, que eu não poderia deixar de incluir na teoria geral, que é uma teoria do direito. Sem entrar
na seara teológica, sobre a salvação das almas, etc., mesmo se você estiver falando de uma sociedade pagã, qual é a primeira lei da natureza que qualquer tribo pagã vai concordar com você? É a autopreservação. Isso aí não depende nem assim de uma sociedade política. Qualquer bicho que se preze tem um instinto de autopreservação. E Cícero, lá na Roma Antiga, ele falava: toda a lei humana que você vai escrever num código, ela precisa estar baseada na natureza. Senão ela não é lei, ela é pura tirania, pura arbitrariedade. Imagina uma lei tão contrária à natureza que ela tira os seus meios de exercer a primeira delas, que é a autopreservação. Pô, isso aí é o cúmulo da injustiça. Eu não entendo como é que alguém pode ser desarmamentista. Para mim, o desarmamentista é pior que um abortista, que eu já desprezo. Para mim, o cara que quer que a mãe mate um bebê dentro do ventre, ele é um verme. Agora, para mim, o desarmamentista é pior, porque além de ser um homicida, ele é suicida. Nem um abortista desce tão baixo quanto o suicídio, que é a ideia de um desarmamentista. Outra coisa que eu estava comentando ontem com o Ricardo Roveran, grande amigo, grande jornalista, é o seguinte: muita gente fala, e fala bem, de que as armas servem para defender a sociedade contra os criminosos, os comuns, os bandidos, vagabundo, o cara que fez o L, vai tomar uma cervejinha. A sociedade tem que se defender desses caras. Mas tem um outro ponto, que pouca gente tem bolas de falar. Uma função primordial do armamento é o cidadão se defender contra o seu governo. Sim, isso é extremamente importante. Thomas Jefferson, um dos founding fathers americanos, falava de quando em quando a árvore da liberdade tem que ser regada com o sangue dos tiranos. Eu não vou ficar citando exemplos brasileiros, que eu não quero sair daqui de camburão, mas a frase do Thomas Jefferson ela não depende de tempo e lugar. Isso sempre foi uma necessidade. E um outro tema que eu também comentei com o Roverão é o seguinte: mas Cláudio, você não é católico, você não é cristão? Onde é que está o dar o outra face? Não matarás. Pessoal, isso aí é teologia da viadagem, não é o meu caso. Nunca na história da humanidade teve essa ideia de que o cristão tem que ser pacifista. Isso foi inventado pelos inimigos da igreja no século XIX. Volta antes disso, os cristãos vão comandar a legião romana, a legião tebana. Os cristãos vão ser cruzados. Os cristãos vão descer o cacete no Império Otomano, na Batalha de Lepanto. Os cristãos vão ter a guarda suíça pesadamente armada. Os estados papais tinham exércitos. O Júlio II era um papa que liderava os exércitos. Os estados papais tinham seus próprios executores, carrascos, porque tinha pena de morte. Essa coisa de não, o cristão tem que tomar bolacha na cara e ficar quieto é invenção herética do século XIX, dos inimigos da igreja. Aí, voltando ao tema do combate à tirania, autores como Domingos de Soto, Juan de Mariana, eles vão falar: olha, o cristão ele tem não só o direito, mas o dever de se defender contra os príncipes injustos. E se defender contra os príncipes injustos significa ter arma suficiente para isso, não é só ter um 38, não. 38 é importante, né? Pra você garantir que ninguém desrespeite tua filha, ninguém entre na tua casa. Agora, e se entrar um bandido mais forte? Aí você vai ter que ter uma 12. E mais forte, aí você vai ter que ter um 762. E se o Estado quiser pegar tudo isso de você, seu 762, sua 12, aí você vai subindo de nível. Não tem jeito. Tem um doutor da igreja, cardeal Roberto Bellarmino, que ele falava: olha, os cristãos muitas vezes não puderam resistir contra tiranos como Juliano Apóstata, como Nero, Calígula, Diocleciano. Mas não é porque o cristão não pode, é porque o cristão tem que ter prudência. Não adianta também você comprometer toda a sociedade numa guerra suicida. Mas ele deixou bem claro, se não é para derrubar esses tiranos, é simplesmente por uma falta de meios que fariam com que uma resistência fosse imprudente. Mas se você puder ter os meios, derruba. Derruba a tirania. Então essa é a teoria geral, a introdução geral. Agora vamos ver como que o desarmamento aconteceu em episódios particulares ao longo da história, né? Então, primeiro ponto aqui, a Roma Antiga. Na Roma Antiga, o cidadão romano ter armas não era só um direito, era um dever moral. A ideia de civitas, cidadania, estava intimamente relacionada ao conceito de militas, que era defender. Daí vem a palavra militar, milícia, vem do romano militas. Então, os civitas eram militas. Se você é cidadão, você vai pagar as suas armas com seu próprio dinheiro e defender a cidade. Então, ali era um financiamento privado da defesa de Roma. Para ser anarcocapitalista, só faltava um estamento jurídico que defendesse a propriedade privada. Mas a ideia de financiamento privado da defesa já existia aqui. Só que aí que tá, né? Os sistemas humanos sempre vão se corrompendo. Existia em Roma a ideia do ditador.
O ditador não era uma conotação negativa como tem hoje. O ditador era o seguinte, quando Roma passava por uma crise, uma emergência, eles elegiam alguém para ser um ditador, para colocar a casa em ordem e depois restaurar a ordem natural das coisas. Cincinnatus, por exemplo, foi um ditador romano que depois de pacificar ali as ameaças, ele voluntariamente abdicou do cargo de ditador e voltou para sua fazenda. Ele é um exemplo de um bom ditador. Nem todos eram assim. Existia o Lucius Xandonius Sulla. Xandonius não, o nome dele era Lucius Cornelius Sulla. E ele era um corno mesmo. Ele se torna ditador e não quer mais sair do cargo. Quer ficar lá. Igual Maduro. Se deixar, igual o Nove Dedos. E o Lula, o Sulla, essa foi sem querer, não planejei essa piada. O Sulla, ele começa com as suas famosas proscrições de Sulla. O que ele faz? Ele começa a perseguir os seus opositores políticos. Te lembra alguém? É que o Sulla tinha cabelo, né? Mas te lembra alguém? E aí o que o Sulla faz? Ele amplia o desarmamento em Roma. Mas existia desarmamento em Roma? Existia. Era essa linha vermelha aqui, que vocês estão vendo no mapa. Isso aqui são as 7 colinas romanas. Essa linha vermelha era o chamado Pomério. Era uma região onde o cidadão não podia portar arma porque lá circulavam os políticos. Por mim era lá que portava arma mesmo, se isso era puta. Mas o fato é, os políticos romanos queriam uma certa licença para ser mal político e não sofrer ameaças. É mais ou menos a ideia de por que o Juscelino mandou Brasília lá para o meio do nada. Né? É a mesma coisa. O Sulla, ele amplia o Pomério justamente para desarmar os seus opositores políticos e praticar a sua ditadura corrupta com mais liberdade. Depois vem, não está no slide, mas tem as guerras servis. Houve 3 grandes guerras servis em Roma, quando os escravos se rebelaram. Uma em 120 e pouco antes de Cristo, outra lá para o 104 a 100 a.C., que foi a Segunda Guerra Servil, e a mais famosa, a Rebelião de Espartaco, né, que já fizeram filme, série, lá para os 70 a.C. Aí fica uma coisa interessante, os escravos tinham armas. Tem aquela famosa frase do Jair Bolsonaro, tem até uma camiseta dela, povo armado jamais será escravizado, tá ok? Só que aí que tá, hoje nós somos menos que escravos, porque naquela época os escravos tinham armas. Os donos de escravo não queriam que o escravo fosse assassinado bestamente e ele perdesse um ativo, né, uma propriedade dele. O desarmamento dos escravos só aconteceu após a Segunda Guerra Servil, porque eles falaram, vamos desarmar os escravos para eles não se rebelarem. Então, é só para vocês verem qual é o verdadeiro motivo de todo o desarmamento. É impedir a rebelião dos escravos. Sempre foi assim. E aí, finalmente, vem o Otaviano Augusto, né, Otávio Augusto, com as suas Lex Julias, né, que são leis de centralização do poder em Roma. Ele começa a acabar com aquela ideia do soldado cidadão armado, do militas civitas, e fala, não, pode deixar que o Estado toma conta de vocês, nós vamos centralizar tudo aqui no exército, na guarda pretoriana, agora o cidadão das grandes cidades aqui de Roma não vai mais precisar ter arma, porque o Estado vai cuidar de vocês, o Estado papai, o Estado babá. O resultado, vários autores de respeito, né, como Cassius Dio, Políbio, vão mostrar que a criminalidade em Roma explodiu nessa época. Bandidagem comum mesmo, para tomar cervejinha. Porque desarmaram. E aí eu posso dar vários outros exemplos, não vou falar de todas as civilizações aqui, mas o fato é o seguinte, quando você vai chegando na Idade Média, com o colapso de Roma, aquela ideia do cidadão armado volta. Como eu disse, a Idade Média foi um período de relativa liberdade na história da humanidade. Os comunistas odeiam a Idade Média porque era quando a igreja tinha poder, eles odeiam a igreja, são demônios. Mas até a Idade Média, né, não era perfeita, não dá para romantizar também. Chega um ponto em que eles começam, sim, a desarmar a população também na Idade Média. O que você tinha na Idade Média? O rei Alfred, o Grande, isso lá para o século IX, ele decidiu que a melhor forma de defender o povo inglês contra as invasões vikings, contra as invasões normandas, era um sistema de defesa descentralizado. Ele falou, se o povo cuidar da sua propriedade, do seu clã, nós vamos ter ali uma somatória mais eficiente de defesa. Então, ele institui ali o Posse Comitatus. Posse Comitatus era uma instituição inglesa, surgida no tempo do rei Alfred, que é o seguinte, nós vamos ter cidadãos armados, milícias cidadãs, que vão fazer valer a ordem em todo o reino. Isso é maravilhoso. Isso é exatamente o que eu defendo. Mas, com o tempo, isso vai acabando.
Nós vamos tendo uma centralização estatal pelos motivos que nós já vimos. Depois você tem a peste negra, que vai causar uma crise econômica gigantesca, e o Estado aumentando os impostos, a exigência das contribuições dos camponeses, até que chega um ponto ali que começam as revoltas camponesas contra os impostos, motivadas por uma crise econômica, as Jacqueries. Isso vai acontecer na Europa continental, principalmente. Na França, de onde vem o nome Jacqueries. Existem revoltas também no leste europeu, onde hoje é a Hungria. E aí, o que acontece quando tem as revoltas camponesas? Eles desarmam os camponeses. Mais uma vez, a motivação do desarmamento é suprimir as revoltas. E o resultado é uma centralização política. O que era, sei lá, o Sacro Império Romano Germânico, com 3.000 entidades políticas autônomas ali, vai se concentrando cada vez mais, porque concentração das armas. Próximo. O caso japonês, do desarmamento japonês, é um caso muito triste. Porque foi praticamente a destruição da tradição japonesa. Algumas pessoas devem saber que os portugueses chegaram ao Japão. Trouxeram muita coisa. Trouxeram a religião católica, trouxeram algumas palavras, né? Arigato vem de obrigado. Né? E trouxeram também arcabuzes, que depois os japoneses copiaram e aperfeiçoaram, que eram os tanageshima. E os japoneses, eles já tinham lá aquela ideia que hoje você vê na Toyota, né, de aperfeiçoar tudo que eles conseguem. Eles se tornaram os melhores armeiros do mundo. Os arcabuzes japoneses, os tanageshima, eram os melhores do mundo. E, claro, os senhores feudais tinham acesso a esses tanageshimas, mais do que a população, porque eles tinham mais dinheiro. Só que aí acontece aquele problema da centralização. Os daimyos, que eram os senhores feudais japoneses, que tinham mais poder e mais dinheiro, conseguiam contratar mercenários, recrutar camponeses num número muito maior. E acabaram centralizando o poder cada vez mais. Até que chegou o tempo dos 3 grandes unificadores japoneses. O Oda Nobunaga foi o primeiro. E o que ele fez? Ele começou uma caça às espadas. Ele começou a confiscar as armas brancas dos outros. Ele falava, não, Tanageshima realmente é caro, eu vou ter mais do que os outros, mas espada e adaga escondida ali todo mundo tem. E ele não queria isso. Então ele começou a confiscar as espadas. A partir disso, quando vão vindo outros unificadores japoneses, como o Toyotomi Hideyoshi, ele aumenta o grau de controle de armas, de restrições. Ele vai acabar proibindo as Tanageshimas a não ser na mão dele, né? Porque é aquela coisa, ninguém é desarmamentista, a não ser os otários. Mas os petistas, aí, o pessoal que está no poder, eles não são desarmamentistas. Eles são a favor de um monopólio das armas. É diferente. Eles querem que só eles tenham as armas. Tanto é que, quando eu era pequeno, eu perguntei para o meu avô sobre isso. E o meu avô falou, olha, Paulinho, ele me chamava, só tem 2 tipos de homens. Os decentes, que querem que todo mundo tenha a sua arma para se defender, e os filhos da puta, que querem as armas só para eles. Aí eu falei, vovô, mas e o pessoal que é contra qualquer arma? Eles não querem que ninguém tenha, nem eles. Aí ele falou, não, falei 2 tipos de homem. Meu avô deixou bem claro. Deus o tenha. E depois do Toyotomi, veio o período de maior centralização, que foi o Tokugawa Ieyasu, que acabou com a fase dos daimyos, dos senhores feudais, e começou a ditadura militar japonesa, que foi o período dos shoguns. Os shoguns eram ditadores militares, o shogunato. Aí eles reprimiram completamente os daimyos. O Tokugawa, ele criou um sistema de estamentalidade social que as pessoas não podiam mais subir de classe. Ele proibiu que os japoneses saíssem do Japão, fechou completamente o comércio externo. Foi um período assim de enorme controle estatal. E como é que ele chegou nesse ponto? Ele chegou nesse ponto mandando fechar todas as fábricas de Tanageshimas. O Japão não produzia mais essas armas de forma descentralizada e confiscando as armas que não fossem dos seus próprios samurais. Só que antes, cada senhor feudal tinha os seus samurais. Os samurais obedeciam o senhor feudal. O samurai que não tinha um senhor feudal era o Ronin, né? O samurai sem um senhor. A partir do Tokugawa, todo samurai trabalhava para o shogun, o ditador militar, não mais para os daimyos. Então não tinha mais ninguém que concorresse com o samurai. Todos os samurais pertenciam ao mesmo corpo político. Não tinha mais duelo entre samurais. E aí o que aconteceu com os samurais?
eles deixaram de ser guerreiros, eles ainda eram no papel, mas eles passaram a ser meros burocratas. E aí o que acontece com um burocrata? Ele se torna fraco, ele se torna pouco imaginativo, ele se torna um cara chato, em todos os sentidos. Então o Japão perdeu as suas fábricas de armas de fogo, e a classe samurai, que eram guerreiros nobres, honrados, corajosos, se tornou um bando de burocratas atrás de escrivanias. Isso foi o shogunato. Olha o que o controle de armas fez, atraso industrial. Bem, aí no século XIX chegou um oficial naval americano, Comodoro Perry, e ele muito diplomaticamente apontou seus canhões para o Japão e falou: vocês vão abrir o seu comércio com o resto do mundo. Por quê? Porque eu tenho mais canhões que você, porra. Era a diplomacia das canhoneiras. E atribuíram a culpa do Japão ter cedido a um oficial naval americano à fraqueza dos samurais. Houve uma crise dos samurais, do shogunato, e começou um império, sob o imperador Meiji, que foi a chamada fase de modernização do Japão. Só que, o que o Meiji fez? Ele falou: bom, agora que acabou a fase dos samurais, eu vou fazer o seguinte, eu vou confiscar as armas dos samurais. Eles não podem mais ter poder. Houve várias revoltas samurais ali, só que ele mexeu com o brio dos samurais. Ele falou: não, peraí, tudo bem, nós somos burocratas agora, mas nós ainda, no papel, somos guerreiros. Essa katana representa a honra do samurai, representa uma tradição milenar. Você não pode simplesmente chegar aqui dizendo que vai modernizar o Japão e tirar as armas dos samurais. Isso não existe. Aí ele fala: não existe? Só que agora eu tenho as armas. Eu tenho o monopólio das armas de fogo. Vocês têm o quê? Vocês só têm as katanas? Então tá bom. Vamos, arma de fogo contra katana. Vamos ver quem ganha. As armas de fogo ganharam, como vocês podem ver aqui, na Batalha de Shuriyama, quando os samurais foram massacrados. E aí acabou até a tradição milenar do Japão, tudo por causa do controle de armas. Próximo. E temos também the English Case, né? Nós já vimos aí um pouco da Inglaterra medieval, só que no século XVII vai acabar qualquer resquício do tradicionalismo inglês que vinha da Idade Média, que foi a Guerra Civil Inglesa, quando os parlamentaristas, os cabeças redondas, começaram a brigar com os monarquistas. Lamentavelmente, os parlamentaristas venceram. Então começou ali a esquerdizar a Inglaterra ali. Eu acho que já começou até antes, né? Com o Henrique VIII. Mas o fato é o seguinte: depois que acaba a Guerra Civil Inglesa e cai a monarquia, eles passam por um breve período republicano, que foi a Commonwealth, sob um sujeito extremamente maligno, genocida, canalha, 1000 vezes, que era o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell começa uma perseguição religiosa violenta, não só religiosa, mas também étnica, contra católicos e contra os inimigos milenários da Inglaterra, que eram os irlandeses. Aí ele confisca as armas dos católicos, confisca as armas dos irlandeses, e o que acontece em seguida com os irlandeses? Aí ele cuida, ele protege, claro. Não, ele confisca a terra, mata os irlandeses de fome. Enfim, tudo que nós já sabemos. Aí, depois que é restaurada a monarquia, ela é restaurada na sua forma parlamentarista. Já não era mais a monarquia com duas bolas de antigamente. A monarquia parlamentarista já é monarquia monobola. Já é monarquia Nutella. Isso aconteceu em 1688, que foi a Revolução Gloriosa. A partir daí, a Inglaterra não é nem monarquia, nem católica, nem inglesa, porque quem veio foi o William III, que era um holandês, dinastia de Orange, tanto que é laranja, né, as cores da monarquia holandesa. E aí ele cria os Bill of Rights, de 1689, que garantem o armamento ali do cidadão inglês, exceto dos católicos. E aí, por quê? Porque sob Guilherme de Orange, William III, os católicos eram cidadãos de segunda classe, portanto desarmados. Sempre foi uma questão de subjugar o grupo desarmado. Aí a Inglaterra vai avançando para o que existe hoje. Então, na era georgiana, vem o Robert Peel, começa a acabar completamente com o posse comitatus inglês, começa a colocar aquela ideia de que, nas suas ordenações gerais, a defesa é um monopólio do Estado. Depois, na era vitoriana, já sob a Rainha Vitória, vem a fase de criar dificuldade para vender facilidade. Começam-se a exigir licença para os ingleses terem armas. Aí entra aquela famosa frase do policial britânico, né? Excuse me, do you have a license for that? Hoje você precisa de licença para tudo. Eu vi uma mulher que foi presa por estar com uma bandeira da Inglaterra, na Inglaterra.
Eu vi um pastor que foi preso porque ele estava pregando a Bíblia na Inglaterra, um país que deveria ser cristão. Eu vi uma mulher que foi presa por rezar na frente de uma clínica de aborto. Eu vi um outro que foi preso por falar eu adoro bacon. Ele foi preso por ofender os muçulmanos falando eu adoro bacon. É nesse nível. E tudo começou porque eles precisaram de uma licença para ter arma. Perdeu a arma, perdeu tudo. A ideia era arrecadação. Ah, vamos exigir licença porque aí nós vendemos as licenças. Hoje, as mulheres... Você sabe qual é o país do mundo que mais tem estupro per capita? Não. Eu achei que fosse algum país ali, latino-americano, africano, asiático. Não, é a Inglaterra. Eles juntaram tudo, né? Juntaram imigração em massa com o desarmamento total da população. Todo estuprador sabe que uma mulher inglesa não vai ter arma de jeito nenhum. É o país com mais estupro per capita, assim, disparado. Coloca na Wikipédia lá, lista dos países by rape per capita. A Inglaterra tem eu não vou lembrar o número exato, mas ela está muito à frente do segundo lugar. É absurdo. Então o resultado que você vê é o aumento da criminalidade, do terrorismo, enfim, nenhuma novidade para nós, né? Próximo. Aqui é complicado. Esse aqui eu até falei para o Dolfato naquele evento em Araçatuba. É o slide que eu mais tive dificuldade emocional de fazer, porque não é só aumento. Quando você fala aumento crime, sei lá, o crime passou de X para Y. Você não está vendo na sua frente, né? É muito abstrato. A hora que você vê o que realmente é o desarmamento é isso aqui, ó. Se eu pudesse resumir o que é o desarmamento em uma imagem, essa seria a imagem. Mulheres armênias, cristãs, crucificadas, depois de sofrerem todo tipo de tortura e abuso. O Henry Morgenthau, ele disse, antes da Armênia ser abusada, ela foi desarmada. Todo defensor do desarmamento é um defensor disso aqui. É pra ofender, sim. É pra ofender. A ideia foi a seguinte. O Império Otomano, ele aprontou muita coisa. O pessoal fala, o Império Otomano era um lugar de grande tolerância, diversidade. Isso é mentira. O Império Otomano sempre foi uma força de destruição da cristandade, de perseguição, até o dia que eles tomaram um cacete na Batalha de Viena. Aí eles ficaram pianinhos. É só sob força que funciona. Só que lá no século XIX, vai surgir o MBL do Império Otomano, que era o pessoal panturquista, que vinha com certas ideias vanguardistas, como matar todos os cristãos, judeus, zoroastritas e assim por diante. E essas ideias panturcas foram se arraigando na sociedade até que chegou a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano lutou do lado da Tríplice Aliança. Então, lutou ali do lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, contra a Entente, né? Que incluía os Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia mais tarde. E os cristãos armênios que compunham o Império Otomano lutaram bravamente nas fileiras otomanas. Aí eles começaram a espalhar a fake news. Falaram, olha, os cristãos armênios não lutaram, eles eram desertores, os soldados cristãos desertaram, traíram o Império Otomano. Isso era mentira dos panturcos. Mas foi o pretexto para começar o desarmamento dos soldados cristãos. A primeira coisa que eles fizeram foi mandar os soldados cristãos para batalhões de trabalho forçado, onde não tinha arma. Não eram batalhões de combate, eram batalhões de trabalho de retaguarda ali. A partir daí, eles começaram também a confiscar as armas da população cristã civil. Aí você me pergunta o seguinte, mas como é que eles sabiam onde estavam essas armas? Porque para confiscar armas tem que saber que ela existe, né? Eles tinham leis derivadas da Sharia muçulmana, que era o dhimmi. O dhimmi são leis que tornam os cristãos e os judeus cidadãos de segunda classe. Então, os cristãos e os judeus eram obrigados a registrar suas armas, os muçulmanos não. Então, assim, só de obrigar você a registrar sua arma já tem coisa esquisita aí, tá ok? E eles usaram esses registros de armas das leis da Sharia para confiscar as armas dos cristãos armênios. Depois que confiscaram as armas dos cristãos armênios, aí foi um massacre total. Aí é isso que você está vendo na foto, confisco de terra. Os cristãos sofreram um grande genocídio aqui. Mais de 1,5 milhão de cristãos armênios mortos ou desalojados. Um dos piores desastres da história da humanidade.
Bom, mas e depois que acaba o Império Otomano? Aí vem a modernidade, né? Não é bom? Modernidade? Não, para com esse negócio de modernidade. Ou você tem arma ou você não tem arma. Esquece o papinho ideológico. Depois que acaba o Império Otomano, entra o Mustafa Kemal Atatürk. É o pai do Estado turco moderno. Ele tinha um problema étnico com os gregos. Agora não era mais com os armênios. O problema do Atatürk era com os gregos. E o que ele fez com os gregos? A mesma coisa. Confiscou as armas e resolveu expulsar os gregos das suas casas, que tiveram que voltar para a Grécia. Eclodiu uma guerra, que foi a Guerra Grego-Russa de 1919 a 22. Acho que aí está 23, mas é 22, mas tudo bem. E os gregos sofreram a Marcha da Morte. Eram marchas forçadas para chegarem no lugar onde eles seriam deportados para a Grécia, e muitos gregos morriam, mas primeiro eles perderam suas armas. Foram mais de 1,5 milhão de cristãos gregos mortos ou desalojados, mesma coisa. Não importa se é Império Otomano ou se é a Turquia moderna, não importa se você tem arma ou não. Próximo. Aí, vamos começar a falar das ideologias totalitárias de extrema esquerda. Vamos começar pelo nazismo, que é uma ideologia totalitária de extrema esquerda. Sim, nazismo e comunismo são merda da mesma latrina. São todas ideologias anti-livre mercado. Tanto que já foram amiguchinhas. Pacto Ribbentrop-Molotov. Os nazistas e os comunistas brincavam de adoleta ali, eram um miguinho, depois brigaram. Mas eram tudo esquerdalha. Não adianta o bobão lá do petista, lá o Pondé, falar o contrário. Ele é o crime dele. Então, qual que era o ponto aqui? Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada. Veio o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes falou, vocês não vão mais poder ter um exército grande. O exército de vocês vai ter no máximo 100 mil homens. Só que o alemão, ele tem várias qualidades. Mas o alemão, ele tem um defeito. Ele pensa muito dentro da caixinha estatal. Então, para o alemão, o cidadão armado não era armado porque ele tinha o direito natural, divino, de se defender. Era o dever de fazer parte do exército, da reserva estatal. E aí, quando Versalhes limita o tamanho do exército, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população para não violar ali as regras do Conceito de Versalhes. E aí entra um período da história da Alemanha que era a República de Weimar. Durante a República de Weimar, eles criaram todo o arcabouço institucional que permitiu o controle de armas na Alemanha. Em 1928, eles criaram regras limitando o comércio de armas. E em 1931, a República de Weimar alcançou o total registro de todas as armas alemãs. Quando o mau pintor, o cabo boêmio, o bigodinho do cabelo emo, vocês sabem de que eu estou falando, né? O Adolf Hitler chega ao poder, primeira coisa que ele faz é, oba, tem registro de armas. Agora, sabe o que eu vou poder fazer? Eu vou poder confiscar as armas de todos os meus opositores. Exatamente. E aí, sabe o que ele fez? Ele instituiu uma regrinha para você ter arma, que era efetiva necessidade. Tinha que declarar efetiva necessidade. Pergunta se a efetiva necessidade de um judeu era respeitada ou de qualquer opositor político do nacionalsocialismo. Não, pelo contrário. Ele criou um controle de armas específico para judeus. Claro, porque ele está preocupado com a segurança dos judeus. O Hitler não queria que um judeu, Deus me livre, disparasse acidentalmente uma arma na criancinha judia. Não, vocês sabem o que o Hitler queria. E é por isso que ele controla as armas dos judeus. Tem um autor que eu não vou lembrar o nome, ele falava, se os judeus tivessem suas armas, o Terceiro Reich teria sido uma nota de rodapé num livro de história. Não teria sido o evento mais famoso do século XX. E outra coisa que ele fez, eu não vou lembrar o nome em alemão. O Neves sabe falar bem alemão aí, né? Era alguma coisa como Geistelung, alguma coisa assim. Não era Zeitgeist, era o alinhamento. Todos iam se alinhar à ideologia do regime. Não tinha mais autonomia local, né? Era Geistelung, uma coisa assim. Eu já me atrapalhei aqui. Como é que é? Isso aí que ele falou. Era a ideia de que o povo deveria se alinhar à ideologia nazista e fazer valer. Tanto é que a Gestapo, né, era uma polícia que agia sob provocação. Eles não saíam caçando o judeu por aí. Era um filho da puta que ligava pra eles. Igual que a turminha da Covid. Ela tá sem máscara. É a mesma merda. Ah, a pizzaria tá aberta. Cara, eu ia na pizzaria clandestina lá, o cara falou, pô, os caras da rua denunciam a pizzaria. Eu falei, porra, se eu morasse numa rua com a sua pizzaria, eu tava com 110 quilos e tem um filho da puta denunciando, cara. Impressionante. Mas era assim que funcionava. Então, tirando as armas dos opositores políticos e dos judeus, ele fez exatamente o quê? A Noite das Facas Longas, onde ele matou todos os dissidentes, a limpeza étnica.
e assim por diante. Ela nem tinha visto aqui, o Gleichstellung era um alinhamento, o Volks, não sei o que o Neves falou, era a ideia da população fiscalizar. E os campos de extermínio. Né? Próximo. Aí, segunda ideologia totalitária esquerdista de merda é o comunismo, que nós vamos ver na União Soviética, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Romênia, assim, muitas foram as nações acometidas por essa maldição vermelha. Então, quando tem lá a Guerra Civil Russa, o Lenin e os conselhos do povo, como eles chamavam, resolvem o seguinte: nós vamos armar os trabalhadores! Igual o PCO, eu fico puto quando o cara vem me falar que o PCO é de direita. Que o pessoal, olha, o PCO é armamentista, nossa, muito base. Vai se fuder, os caras são contra a propriedade privada. Não é pra respeitar alguém que é contra a propriedade privada. Então, o discurso do Lenin era esse. Nós vamos armar as brigadas vermelhas, os trabalhadores! E vamos tirar as armas dos burgueses safados, dos proprietários que nos exploram. Esse era o discurso. Aí os anarquistas cabeça de melão, não os ANCAP, tá? Os cabeça de melão lá, coletivista, os cossacos, todos pegaram em arma para tirar a terra dos burgueses. E aí, claro, começou uma enorme crise econômica a ponto desses mesmos camponeses sublevados que pegaram em armas se revoltarem contra a escassez econômica, que foi a revolta de Tambov. E aí o que Lenin fez? Tirou as armas dos seus próprios apoiadores e reprimiu brutalmente a revolta. Depois do Lenin, entra um sujeito extremamente fofo, Joseph Stalin, muito preocupado com a segurança do seu povo, né? E ele resolve confiscar as armas forçadamente. Com que objetivo? Com o objetivo de promover a coletivização forçada das terras. Os comunistas sempre fizeram isso, né? Quando a política econômica deles dá errado, eles pioram na mesma política econômica até dar mais errado ainda. É sempre assim. Então, se o comunismo estava dando errado, o que o Stalin fez? Piorou. Aí ele promoveu ali as terras estatais, os sovkhozes, as cooperativas forçadas, que eram os kolkhozes. Só que o pessoal começou a resistir. Eles perceberam o seguinte: você não está confiscando só a terra da grande burguesia, você está confiscando a terra de pequeno proprietário. Sim, é isso que acontece. O imposto de renda também surgiu só para taxar os ricos. Né? E aí, o controle de armas vai ficando cada vez pior, e ele vai matando, e vai acusando os outros de serem kulaks, né? Kulaks são os proprietários que sonegam imposto ali. Olha, aquele burguês não está pagando os grãos dele para a União Soviética, ele está roubando do povo, sonegar é crime, né? Exige a nota fiscal, a mesma merda. E aí, todo mundo que se opunha ao Stalin era um kulak e ele matava. Né? Não tinha arma. Vou adiantar um pouquinho, que está acabando o tempo, mas você tem a repressão externa, quando a Tchecoslováquia se revolta ali, na Primavera de Praga, aí a União Soviética confisca as armas dos tchecos. Agora vai começar até a ficar meio repetitivo, né? Próximo. Mesma coisa na China, né? Com a coletivização em massa, o grande salto adiante, a revolta cultural, onde havia perseguição contra intelectuais, o Mao Tse-tung armou os seus militantes. Depois, quando os militantes saíram de controle, ele desarmou os próprios militantes, mandou todo mundo para fuzilamento. Aqui você tem uma outra imagem que representa bem o desarmamento, tem até um meme, né? A cara que você faz quando o governo tira suas armas. Essa aqui é um crânio. São as pilhas de crânio do Khmer Vermelho, né? Do Camboja comunista. Ali, o que eles falavam? Saiam das cidades e vão para os campos, senão os americanos e os vietnamitas vão te matar. É sempre o inimigo do dia. É aquela coisa, né? Provavelmente na Rússia o Putin fala é a OTAN. Do lado da OTAN o pessoal fala é o Putin. Aqui fala o coronavírus. Sempre tem o inimigo do dia. Ali eram os americanos e os vietnamitas. Forçaram as pessoas a saírem da cidade e ir para o campo. Fome generalizada, destruição da indústria. E, claro, para evitar rebelião, controle de armas. Ali no Khmer Vermelho, no Camboja comunista, você teve a pior lei desarmamentista de todos os tempos. Era pena de morte para quem tivesse uma arma ilegal. Se deixar, o PT chega nesse nível também. Próximo. Acontece também na África, né, eu coloquei alguns exemplos. O Idi Amin Dada é um ditador que chega ao poder na Uganda em 1971, é o mesmo que sequestrou um avião cheio de civis, e ele confisca as armas das etnias inimigas da etnia dele. No Zimbábue, que era um país muito próspero quando se chamava Rodésia, que foi fundado pelos ingleses, os comunistas preparam ali uma guerrilha que chega ao poder em 1979 com o Mugabe. Eles confiscam as armas dos fazendeiros, coletivizam a terra e ainda por cima o Mugabe aproveitou a deixa para cometer um genocídio étnico contra os Ndebele, que era a etnia que ele não gostava lá, que tinha uma rixa tribal secular.
E nós temos no Sudão também, né? No Sudão, vocês veem, toda hora tem massacre no Sudão. O que está acontecendo no Sudão? No Sudão, um coronel muçulmano chamado al-Bashir chegou ao poder e armou milícias muçulmanas chamadas Janjaweed. Se escreve como se fosse maconha da Janja. Janjaweed, assim, né? E eles praticam ali os massacres contra cristãos. Os números estão aqui. 300 mil cristãos mortos na Uganda, 20 mil no Zimbábue, 300 mil no Sudão. Está até repetitivo. Próximo. E, finalmente, nós chegamos num outro país que eu queria falar, que é o Toganato do Xanquistão. O Toganato do Xanquistão, ele se chamava República Federativa do Brasil até 2021. Aí, quando o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, tentou nomear um superintendente de Polícia Federal e o STF não deixou, ali começa o Toganato do Xanquistão. É o fim da Quinta República ali, pelo menos para mim. Para mim, eu preciso ter senso de proporção, certo? Foi ali, foi tudo que a gente... né? Cherchez la femme sempre, né? Ó, eu, se fosse o Michel Temer, falava, Marcela, você é a nova namoradinha do Brasil e dane-se. Mas é até perigoso falar nesses termos, né? Os inquéritos legais também. Bom, o Brasil, no seu começo, lá em 1500, existiam as ordenanças e as milícias. Os cidadãos eram incentivados a ter arma no Brasil colônia. Eles eram responsáveis pela defesa local. Porque imagina, era tudo mato, literalmente. Aí você coloca ali as capitanias hereditárias, ninguém sabe o que tem depois do litoral, tem um monte de tribo canibal. É claro que eles queriam todo mundo armado ali. Só que, claro, aí vai acontecendo no frigir dos ovos a centralização do poder político, tem a Guerra dos Emboabas, quando São Paulo tenta garantir o território que bravamente conquistou, e o povo paulista é brutalmente desarmado e massacrado covardemente ali na Guerra dos Emboabas. Depois vem o Marquês de Pombal, aquele filho da puta. Além de perseguir os jesuítas, isso no século XVIII, o Marquês de Pombal também cria uma lei para impedir os mulatos e os negros de terem armas. Por quê? Porque para Pombal não eram nem cidadãos. Ele temia uma sublevação dos negros e mulatos. Por isso que desarmou. Nunca foi sobre liberdade, sempre foi sobre escravidão. Aí, ao longo do século XIX, vai ter várias regras que vêm e vão, mas o principal problema que acontece no Brasil acontece com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um ditador, sempre foi. Quando ele chega ao poder com o golpe do Estado Novo, porque era para o presidente do Brasil ser o Luiz Prestes, ele cancela a Constituição. E aí, mais uma vez, um Estado que tem a liberdade no seu coração, que é São Paulo, que se Deus quiser um dia vai ser independente, pega em armas e começa a Revolução Constitucionalista de 32, quando os heróis paulistas enfrentaram este corno manso do Getúlio Vargas. Infelizmente, São Paulo foi traído e derrotado militarmente. E o que Getúlio Vargas fez nessa época? Ele fez vários decretos ali, eu tenho até alguns aqui, porque quando entra muita legislação assim, eu começo a achar meio chato. Por mim, liberava tanque de guerra para todo mundo e pronto, né? Mas tá aqui, ó, Decreto 24602 de 1934, proibiu armas e munições consideradas de guerra para empresas particulares. Ele fez pior que isso. Ele resolveu desarmar a aristocracia rural que existia ali pelo Brasil. Claro que alguns eram oligarcas, coronéis, mas sabe como é que ele fez isso? O Getúlio chamou os cangaceiros, os bandidos, vagabundos, como o Lampião, para desarmar os coronéis. O crime organizado adorou, porque o cangaço já era uma forma de crime organizado. Então o Getúlio preferiu armar bandido, vagabundo, para desarmar os coronéis que representavam a descentralização política no Brasil. Tem alguma semelhança com hoje? PCC, Comando Vermelho? Nada mudou. Bom, pelo menos durante algum tempo, você podia ir na Mesbla comprar sua arma. Tudo começou a mudar quando entrou o FHC e veio com o Sinarme. Aliás, né, o problema já começou com o Castelo Branco. Né? O Castelo Branco já criou ali o órgão que controla os produtos controlados. Né? Eu falo, o regime militar ele já era de esquerda, porque era para a igreja e para o Carlos Lacerda terem tomado o poder. Foi a igreja, os proprietários e o Carlos Lacerda que derrubaram a ditadura comunista do João Goulart. Os militares entraram para impedir que a direita realmente chegasse ao poder. Foram extremamente estatizantes. Mas o Fernando Henrique é pior, ele está sujeito a essa agenda globalista. E o Fernando Henrique criou ali o Sinarme, depois veio está quase acabando meu tempo aqui, o Lula com o Estatuto do Desarmamento.
Alguém já comentou aqui do Márcio Tomás Bastos, que confessou que o objetivo nunca foi desarmar vagabundo. Era com aquela desculpa de, ai, vai ter acidente. Então proíbe as piscinas logo, proíbe os amendoim, proíbe o carro. Homicídio eventual. Puta que pariu. Olha isso. E, então vai ter que proibir faca, machadinha, martelo, limpeza, produto de limpeza, violão, estatuto de desviolamento também. E o resultado aqui, o resultado hoje é esse, preso político, 60 mil homicídios, e tudo por causa dessas bostas de ONG aí, de Som da Paz, esses lixos aí, que pra mim são... Pra mim o sangue de cada brasileiro morto por homicídio tá na mão desses canalhas. Mas, se Deus quiser, nós vamos mudar isso, graças a pessoas como vocês. É isso. Uma salva de palmas.